Gostaria de ler com vocês em Hebreus, capítulo 2. Versículo 7, 8, 9. Que diz o seguinte, ó. Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas lhe sujeitasses debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que são sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa do amor, da paixão até a morte, para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todos. Amém? Vamos orar a Deus, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse dia, por essa palavra, e te pedimos, ó Deus, nos dá graça. Espírito Santo, eu especialmente preciso da tua graça com essa palavra. Abençoa também o coração dos irmãos, faz com que nós tenhamos um proveito no limite dessa palavra. Abra a nossa mente e nosso coração e nos dá graça. Em nome de Jesus. Irmãos, é importante a gente saber ter sobriedade para saber, para pensar o que nós somos, o que fazemos aqui, por que escolhemos ser cristãos. Hoje é fácil ser cristão, está sendo fácil ser cristão. A gente não sofre perseguição, a gente não é colocado na parede. Em alguns lugares, em alguns países, isso acontece. Por enquanto aqui não está acontecendo. Então, é muito fácil você professar uma fé, não é? Mas é importante a gente ter clareza do que nós estamos fazendo. O que fazemos aqui? O que procuramos aqui? Por que nos confessamos cristãos? Não é? Por que nos confessamos cristãos? Porque dizemos para todo mundo que nós somos cristãos. É importante a gente ter em mente, irmão, o motivo de estarmos aqui, o motivo da gente ter escolhido isso. É importante a gente pensar nisso, porque ao longo do caminho, a gente acaba, às vezes, esquecendo o que nos motivou, não é? Então, hoje nós vamos falar, pensar sobre isso. O que nos motivou? Quem é o nosso Deus? Por que estamos nos sujeitando a Ele? Irmãos, nós temos um período curto de vida aqui nesse planeta. Alguns vão chegar a 80, outros vão chegar a 90, mas não vão passar muito mais disso, não. Então, a vida, ela é um reinado curto, em que eu sou senhor das minhas atitudes e das minhas decisões. Eu tomo decisões, eu recebo o benefício e o ônus e o bônus daquela decisão, né? Então, se tomo uma decisão boa, eu tenho o ônus daquilo ali, o bônus daquilo ali. Se tomo uma decisão ruim, eu tenho o bônus daquilo, né? Normal isso, mas é importante a gente, essa mensagem, para a gente ver que Deus, Ele ajuda, socorre de muitas formas a gente, mas em geral nós estamos sozinhos. Em geral nós estamos por nossa própria conta. Por quê? Porque um pai sábio faria isso. A criança já tem a idade, já sabe tomar decisões, então ele se afasta dela e deixa ela lidar com as coisas da vida, aprender a lidar com as decisões. E Deus faz a mesma coisa. Ele não livra você de todos os males. Ele deixa que você faça a coisa e receba daquelas coisas o ônus e o bônus. Isso faz você crescer. Isso faz você mais sábio. Isso faz você mais assertivo.
E a intenção de todo pai é ver o filho se vencendo e fazendo coisas grandes, tomando decisões grandes. Como todo pai sonharia ter um filho presidente da República? Como um pai sonharia ter um filho próspero? Não é? Todo pai quer. Deus é um pai excelente. Ele quer que você seja próspero, inteligente, sábio e abençoado. Então, irmãos, quando nós entramos no caminho de Cristo, a gente entrou com esse intuito de ser uma pessoa melhor. E a pergunta é, a gente perdeu essa vontade primária? Não podemos. Precisamos continuar cultivando esse foco de ser uma pessoa melhor. Estávamos bem quando decidimos por Cristo? Não, nós estávamos perdidos. E agora? Nós estamos melhores. Acredite. A vida com Jesus, ela vai melhorando a gente. Não é? Então, quer dizer, somos perfeitos? Não chegamos lá. Mas é importante a gente botar o pé na estrada e sempre se lembrar do caminho que a gente está fazendo. Andar sobriamente, andar pensando o quanto eu já consegui, o quanto eu cheguei. Então, a nossa primeira vontade de seguir a Cristo nos levou a conhecer um Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, tivemos experiência que comprovou que Jesus é realmente poderoso? Que Deus é realmente poderoso? Porque a gente começou essa caminhada sem nenhuma noção. A gente simplesmente disse, vamos ver se esse Deus existe. A pergunta é, agregamos em nós conhecimentos e experiências espirituais que comprovaram que Deus é o cara mesmo? Isso é importante a gente pensar. Para quê? Para que a gente não volte atrás. Para que a gente, ao longo do caminho, duvide do que estava fazendo, do motivo. Irmãos, eu tenho grandes experiências com Deus, e principalmente dos últimos anos para cá. Por quê? Porque dos últimos anos para cá eu passei a ser mais sério. Eu passei a ser mais criterioso. Eu parei de ouvir pessoas e comecei a procurar na fonte, na Bíblia. Parei de ouvir pessoas e comecei a julgar se aquilo tinha alguma lógica, algum sentido. E digo aos irmãos que muitas das coisas que foram me ensinadas no passado, eu joguei no lixo. Mas joguei no lixo de raiva, com muita raiva, de ter perdido tanto tempo e não ter aproveitado para nada aquilo que eu fui ensinado. E quando eu checo as coisas que ouvi com o tipo de resultado que deu, não somente a mim na época, mas também aos que estavam pregando aquilo, as coisas que eles diziam eram bastante coerentes. Eles falavam sobre tribulação, sobre sofrimento, sobre desgraças, sobre... E a ideia que me provocava era de um Deus que não estava nem aí comigo. Um Deus que você precisava fazer as coisas bem certinhas para poder ter algum benefício dele. E eu, comparando a vida deles e o futuro deles, que o futuro deles já é passado, eu vejo que eles estavam certos. Aquilo que ele pregava era aquilo que eles viviam, e aquilo que eles pregavam é aquilo que eles passaram a viver dali para frente. E eu não. Em algum momento a minha vida tomou outro rumo, porque eu tomei outro rumo. Joguei tudo que eles faziam antes, tudo que eles falavam, e passei a cultivar uma nova visão. Ok. Então, irmãos, para mim, Jesus é aquele que sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas essa não é a novidade, porque eles também diziam. A novidade é que Deus me faz. Essa é a novidade. Eu não sou mais servo de Deus, escravo de Deus, que não sei de nada e eu estou lá só esperando que caia uma misericórdia da mesa dele e eu me alimente daquilo. Não. Eu sou um companheiro dele. Eu aprendi que eu sou um companheiro. E eu não tenho o título de apóstolo, mas tem uma imagem muito interessante
na Bíblia que acabou mostrando bastante do que a gente pensa, do que a gente entendeu. Os discípulos estavam na mesa com Jesus porque foram convidados por um funcionário público, né? Um publicano. Ficou, né? Aí se pegar ali na frente. Jesus foi convidado por um funcionário público a comer na casa dele, e uma senhora chegou lá e pegou e disse assim: Senhor, faz com que meu filho sente à direita e à esquerda. Ele falou: não faz isso não foi essa parte não. A cena era o seguinte, eu quero que vocês guardem essa cena. Os discípulos estavam sentados à mesa com Jesus e todos eles comiam normalmente. Veja, Jesus, o Deus Todo-Poderoso que estava encarnado em ser humano, estava ali e estava todo mundo passando por cima dele, pegando lá o frango e a comida e tal, né? E essa senhora disse assim, que os cachorrinhos esperam que o osso caia da sua mesa e comem. Tá bom que os cachorrinhos comem, mas você preferia ser um cachorrinho ou aquela pessoa que estava sentada à mesa comendo junto com o Deus Todo-Poderoso? Lógico que aqueles homens que estavam sentados à mesa eram discípulos de Jesus. E eu sou o quê? Eu não sou um desconhecido que não fui convidado para a festa. Irmão, naquela época era comum as pessoas serem convidadas, a população inteira ser convidada para ir na casa de uma pessoa rica que ia receber uma pessoa importante. Que legal, né? Mas só que ninguém podia comer nada. Era só para ver a pessoa comendo. Não comia o moço que caía no chão. Não podia. Ela ia lá para assistir o almoço daquela pessoa importante. Não podia, mas nem resto. Ela era convidada. E ali tinha muita gente que era convidada para ver Jesus comendo na casa daquele homem rico, daquele funcionário público. O que eu quero dizer com isso irmão, você é o cachorrinho que está comendo do osso que cai da mesa do Deus Todo-Poderoso e aqueles que ele gosta, aqueles que ele convidou? Ou você se senta na mesa e come o que dá vontade, o que está lá é seu. Você é um convida. Você foi convidado para comer. Você se apropria dos bens que Deus colocou à sua disposição. Mas que bens são esses que eu não vejo? A minha vida é uma desgraça. Eu vivo passando necessidade. Todo mundo me passa rasteira. Ao roubado eu já fui 4 vezes nessa semana. Irmão, que coisa ruim. Que imagem ruim. Precisa acordar para a seguinte verdade: eu me sento à mesa com o mestre. Mas poxa, quem sou eu? Eu sou uma formiguinha, eu sou nada. Isso é uma bobagem. Deus sujeitou todas as coisas a Jesus, colocou todas as coisas sujeitas a Ele e nos chamou para reinar com Ele. E nos chamou para sermos companheiros dele. Mas a Bíblia diz que no mundo só tereis aflições. Mentira, essa palavra não existe na Bíblia, não. No mundo tereis aflição. Não é só tereis, não. No mundo tem aflição. Agora há pouco eu estava com dor de cabeça. Não é uma aflição a gente vir para a igreja cheia de dor de cabeça? Mas é só uma dor de cabeça. Semana passada eu briguei lá no serviço. Me empombei lá. Passei uma aflição uns 2 dias triste. Isso é aflição. E não tem aflição nesse mundo? Não
sei. Mas são coisas naturais da vida, da nossa vida. Então, irmãos, agora, eu sou muito vitorioso. A melhor parte da minha vida tem sido esses últimos anos. Por quê? Porque eu resolvi assumir esta parceria com Jesus. Ao invés de eu ser um convidado para ver os outros se fartarem, isso é, alguns vêm, né? E não comer nada. Eu fui chamado para comer e me sentei e estou lá. E o que Jesus colocou e aquilo que eu posso, pela fé, granjear, eu vou lá e pego e é meu. É importante vocês terem isso em mente, gente, porque isso transforma a vida da gente de um mendigo, de um pedinte, para um aquisitor, para um que vai lá e pega. Irmãos, Deus é um Deus extremamente generoso. Então, por que a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo? Porque Cristo é o nosso Senhor, o nosso Mestre, a quem nós íamos servir. Se ele sujeitasse a Deus, tá bom, Deus está lá na casa dele, lá com as negras dele de boa, e eu estou aqui sofrendo, abandonado. Não, mas o meu Mestre, o meu Senhor, o meu amigo, esse tem a propriedade, o domínio e o direito de todas as coisas que existem. Ele é meu companheiro de caminhada. O véu acabou, não tem mais distância, não tem mais separação. Não é o Deus Todo-Poderoso, Santo, lá longe que fica, Deus fica muito irritado porque você é pecador. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Deus olha para você e tem vontade de vomitar na hora, assim, de tão enojado que ele sente por causa dos seus muitos pecados. Eu não sei, sinceramente, que pecado é esse que você comete tanto. Eu sei, você tem pensamentos impuros. Tá, eu acho que você pensa em dinheiro, não é? É muito impuro dinheiro. Sei lá, você pensa em assistir. Aquele filme que você assistiu tinha porcaria, lembra? Então, olha, Deus odeia quando você pensa nesses tipos de filme. Amigo. Deus é um amigo generoso, que está procurando que você ache. Não está procurando defeito em você, porque não precisa procurar. Amigo, nós não falamos agora há pouco que os amigos conhecem os nossos defeitos e escolheram estar conosco a despeito dos nossos defeitos? Não foi isso que eu disse? Então, Deus não se fez o nosso amigo? Jesus, pela paixão que teve por nós, ele não foi até a morte, não provou a morte. Olha que paixão horrível é essa, que olha para o cara e diz assim, toda vez que eu olho para o Alan, eu vejo um monte de defeito que ele tem. Cara, como é que o cara é nojento. Mas é meu amigo. É inconcebível isso. Não existe uma pessoa que tem essa atitude. Olha, uma pessoa assim está nojo por causa dos erros dela e diz amigo. Amigo é amigo. Amigo dizem que é o coração que escolhe, né? A gente olha para aquela pessoa e diz que eu gosto dela. Mas aquela pessoa é nojo. Mas é meu amigo. E Deus escolheu ser nosso amigo. Escolheu, sabe por quê? Porque Ele tem tudo e tem tempo. Imagina uma pessoa que tem tudo e tem tempo. Aí encontra um cara super atarefado que não tem nada. Que é você. Nem tempo. Né? Aí, nem tempo e nem coisa. Aí ele diz assim, cara, você é amigo desse cara. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu posso ajudar tanto esse cara. Aí você se chega a ele e diz assim, eu não posso receber nada desse cara. Porque ele é rico demais para me dar as coisas. Cara, recebe, ué. Recebe a bagaça. Come. E a mão que recebe, a mão que vai buscar, a mão que se apropria, é a fé. É a fé que Deus existe lá no céu, que Ele tem enorme assim, o pé dele é desse tamanho. Então quem tem fé que Deus tem um pé gigante, não é essa fé não, cara. Essa fé só serve para você não deixar Deus. Mas não serve para nada mais.
Essa fé de que Deus existe, de que o pé dele é do tamanho do escarbelo do pé dele, né? Assim, o solado do pé dele é do tamanho da terra, assim, ó, igual, assim, ó, ele, assim. Então, essa fé só serve para você acreditar que Deus existe. Mas para fazer a sua vida melhor, para trazer para a sua vida as vitórias que estão disponíveis para você, que Deus colocou para você, a fé tem que ser outra. Muito outra. Mas é outra mesmo, assim, tipo, 300 milhões de quilômetros de distância dessa fé de que Deus é grande. Olha lá o Akbar, né? Você fala em árabe, né? A lua é grande. A lua é redonda e é grande. A fé de que? A fé, a mão que busca isso, chamada fé, é de que aquilo é meu. Ó, assim, estou desempregado. Sabe qual é a fé que me traz emprego? Aquele emprego é meu. Olha, você nem mandou currículo, você nem foi lá, não é? Nós temos aqui um campeão de fé que não é uma beleza. Você nem foi lá, você nem fez o currículo ainda, você já diz, é meu. Por que é meu? Porque é de Deus. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Cristo é meu companheiro, e o meu companheiro que me ama não tem nenhum prazer em me ver passando necessidade. Não existe nenhum prazer em Deus de ver você sofrendo. Deus não é masoquista. Ah, mas ele deixa? Claro! A minha filha, quando cai no chão, eu vou correndo assim, e em câmera lenta, e pego ela antes de se esborrachar no chão. Não, eu deixo cair, porque ela aprende. Não, o músculo dela vai ficar forte, ela não cai mais. Uma boa mãe diz assim, não foi nada, vem cá. Um beijinho lá, passou, vai lá, aqui, tira o sanguezinho e vai ligar. Tu mata. E deixa inteligente, deixa capaz. Deus deixa você passar por situações, deixa, principalmente porque são suas situações. Isso que você tem que entender. Sabe os problemas que você tem? São todos seus. Não são nenhum de Deus. Não foi Deus que fez a escolha errada, não foi Deus que chamou o cara pro pau, não foi Deus, não foi você que foi lá e fez. Então são seus. Assume, entendeu? Sabe por que eu estou vivendo assim? Porque eu fiz a bobagem e pronto. Agora vamos lidar com as consequências. Eu não tive fé para entrar nessa situação. Ok, beleza. Situação formada, estou vivendo o resultado dela. Ok. Agora você junte toda a fé e saia dele. É assim, cara. Ó, tá, fiz uma dívida. Legal. O que fazer com essa dívida? Pagar. Dívida é para ser pago. Azar o seu. Mas agora eu posso correr atrás de como conseguir aquilo. Pedir um empréstimo para ir no banco, não sei o quê. Ou seja, solucionar aquele problema é problema seu. E Deus é um companheiro nessa hora também. Deus não quer que você erre. Ele fica triste quando você erra. Mas depois que você erra, só tem uma solução. Corrigir. Usar a fé. E sair fora daquele mal. Por quê? Porque Deus sujeitou todas as coisas ao seu Senhor. Você escolheu a Ele como seu Deus, amigo. Então, se você escolheu Ele como seu Senhor, e Ele aceitou ser seu amigo, que bom você está no céu, tenha e tal. Aí, como é que é nosso ministério? Como é que eu entendo o fazer milagres? Fazer coisas gigantescas acontecerem? É assim, primeiro, você faz um jejum de 44 dias, mas não pode nem beber água. Capaz. Não, você tem que, não pode. Porque Deus, senão, não olha para você. Ele gosta de ver o cara ali, ó, com a boca inchada de tanta sede. Porque Deus gosta de jejum.
E também oração. Deus gosta muito de oração. 6 meses de joelho ali, e mão posta aqui assim, ó. Enquanto você não tiver uma auréola aqui em cima, Deus não olha para você, porque Ele gosta muito de ver você. Deserto, não esqueça do deserto. Ele tem que ir para o deserto. Arruma o deserto, vai para o Ceará, porque lá tem uns desertos ótimos lá. Passa 6 meses, hein? E achava que não tinha como piorar, né? Pois é, nós, no nosso ministério, não pensamos assim, não, irmão. O que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: determina pela fé, se apropria daquilo no coração, não duvidando, mas crendo que se fará aquilo que diz, e se aposta daquilo e vive como se aquilo já tivesse chegado. Nós conseguimos 100% de tudo? Não, porque a gente não é 100% nem dormindo. Tem dia que você dorme metade da noite, tem dia que dorme 20% da noite, tem dia que você acorda atrasado. Então, nem dormindo a gente é 100%. Então, irmãos, as coisas que a gente já fez nesse ministério aqui são assombrosas. De determinar e a coisa acontecer. Então, irmãos, por que nós entendemos assim? E não do outro jeito, do negócio da oração, negócio do jejum, da santificação e tal. Porque isso não é bíblico. Como não tem na Bíblia negócio de oração e jejum? Tem, mas a palavra fé não significa isso. E nós entendemos e não fizemos mais. Agora, a gente não ora? Ora. Nenhum de vocês jejua? Ah, jejua. E isso é mal? Não. Irmão, olha só. Vamos entender o negócio do jejum e das outras coisas que a gente pode fazer aí, outro copiar e copiar errado. Eu tenho a Adriana, que é minha amiga. Digamos que a Adriana seja só minha amiga, eu vou uma vez por semana na casa dela, tá? Um dia eu levo empadinha. Outro dia eu ajudo ela a lavar a roupa dela. Outro dia eu vou lá e fico enchendo o saco dela 2 horas. Outro dia eu chego lá e digo assim: Adriana, vem aqui pintar seu cabelo. Tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Que não existe regra para amizade. Deus está lá no céu na dele e ele resolveu ser seu amigo. Aí você diz assim: Deus, hoje eu vou fazer um jejum. O que ele vai dizer? Mas ué, a sua amizade é o seu modo de mostrar que gosta de mim. Então, vai lá na sua casa comer a sua comida. Beleza. Ó, hoje eu vou te levar em casa e vou te dar comida. Beleza. Hoje nós vamos sair, nós vamos na pizzaria. Ótimo. Ó, hoje nós vamos para a praia e vamos passar o dia todo lá, não vou nem almoçar. Beleza. Olha, não tem regra para amizade. Então você chega para Deus e diz assim: Deus, ó, vou orar 2 horas para... Aqui, ó, nossa amizade é... O que Deus pensa? Ok, vindo de um amigo tá ótimo. Aí você passa essa maneira de ser amigo. Olha, eu vou na casa da Diana e toda vez eu levo uma empadinha. Isso é que é amizade. Aí o cara, né, ele vai copiar aquilo e toda vez que ele vai na casa do Alan, leva empadinha. O Alan detesta empadinha. Mas aceita. Tudo bem, é do amigo, né? E ele copiou essa história e daqui pra frente só leva empadinha na casa dele. Ah, vou na sua casa, não traz empadinha não, pelo amor de Deus. Eu não como essa porcaria. Não, mas é amizade, amizade é só com empadinha. É o negócio do jejum, gente. Alguém cismou de fazer isso, Deus ficou contente, é o amigo dele que fez. Mas não serve para mim. Não serve para minha vitória. Por exemplo, eu estou com uma dor aqui, ó. Aí eu faço um jejum, a dor vai embora. Aonde vocês ouviram que isso acontece? Um jejum escuro. Ah, tem uma pessoa endemoniada aqui, vem rotando. Aí eu penso assim: eu vou fazer jejum, ela vai ficar curadinha. Não funciona. Não funciona. Então, como é que um demônio vai embora? Eu digo: sai dele. Ele vai sair por quê? Porque eu estou mandando. Entenda isso. O reino espiritual precisa de ordem. Precisa ser, você precisa reinar com Cristo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Como é que é resistir? Eu vou resistir aqui, ó. Senhor, eu estou resistindo aqui esse mal. Como assim? Isso não é resistir. Isso é virar as costas. Resistência, sai fora. Não, você não está falando a verdade. Não, aqui não. Isso é resistir. Resistir ao diabo. Na sua casa, quando ele estiver entrando, quando você perceber que ele está ruindo o seu casamento, irmãos, casamento com a Adriana. Nós comemoramos 30 anos agora, semana passada. É a idade do Giovanni. Faz um mês. E esse... 30 anos. Eu dei 30. Aí, irmão, nós fomos lá e casamos de novo, de aliança e tudo. É? Aí, irmão. Tá certo. Agora, nunca aconteceu nada, eu nunca senti vontade de mandar ela para as cucuias, nunca. Não, a Adriana nunca acordou de ovo virado e nunca disse, vai embora, pega a sua mala e some. Não, nunca. Por quê? Porque nós nascemos um pro outro. A gente era unha e carne, panela e tampa. Nós éramos dois seres humanos que tínhamos a nossa cultura diferente, nascemos em lugares diferentes. Tínhamos estudo diferente, a gente brigou igual cachorro. Mas o que aconteceu? Nós percebemos quando o diabo atacava e começamos a usar as ferramentas espirituais que a gente tinha. Eu vou contar uma experiência para vocês terem como é que funciona. Eu saí da igreja, assim, terminou o culto, peguei o tecladozinho, que muitas vezes eu tinha vontade de bater no chão de raiva. Porque eu tocava mal pra caramba, ainda toco ruim. Mas naquela época eu tocava pior ainda. E tinha um irmãozinho lá que era muito legal, muito de Deus ele, e dava vontade de jogar o teclado nele. Aí nós saímos e fomos pra casa, eu, a mãozinha dada e tudo e tal. Quando eu cheguei na porta, cheguei em casa, que eu ia abrir a maçaneta lá, que eu peguei na maçaneta, Satanás passou na minha frente e entrou na minha casa. E olha como eu sou inteligente. Eu falei, vamos ver o que ele faz. Pode entrar. Vamos ver do que ele é capaz. Não, né? Era 11 e pouco da noite, eu estava apertando o pescoço da Adriana e ela estava me dando umas porradas, eu estava em cima dela. Aí eu deixei a coisa aí desse jeito para ver até onde ia. Aí, não foi, Adriana? Aí eu falei, não, querida, pera, te amo, calma. E ela, não, porque eu te bato, porque sou filha da mãe, porque você e tal. E coisa, eu falei, calma. Aí eu contei pra ela. Ela falou, pô, mano, você deixa o diabo fazer isso. Que vacilo, meu irmão, mó vacilão você, hein? Agora vem sim. Caramba. Aí eu tirei o casco da cadeira aqui e tal, e tava bem. Naquele dia não fui ao hospital, foi no dia seguinte. Irmão, olha, Não foi no dia, foi no outro. quando a gente não tem a ferramenta, ele vai destruindo o nosso amor, nosso respeito, a nossa alegria. E quando vê, tá só o osso, duas pessoas que não se suportam vivendo junto. Por que você deixou? Então, irmão, tá bom, tá assim, tô cheio de ódio, não aguento mais olhar para a cara da mulher. O que fazer agora? Fazer o que o diabo está mandando. Se separa. Não é para isso. As brigas são para quê? Deus trabalha no casamento, não é para destruir? Então não. É só agir ao contrário, dizer, é que você quer, então não vai fazer, não vai conseguir. E começa a trabalhar naquela erosão. Tudo que o diabo fez, tudo que se pensou nesse período, não é seu, é dele. Ele que colocou. São sentimentos vindo dele, que era para erodir o seu casamento, seu relacionamento. Então, meu amigo, passa a régua e diz assim, não tem mais culpa, eu não tenho mais culpa, e agora daqui para frente vou trabalhar. E o emprego? Mesma coisa. E o carro? Não comprou o carro até agora? O diabo não deixou? Toda vez que você arrumava dinheiro para comprar o carro, o diabo ia lá e te dava uma despesa e levava. Ok, você não sabia disso. Mas agora você sabe que vai ter que lutar contra Satanás, para que ele não leve de novo o seu dinheiro. Simples assim. Tá, você perdeu até agora, mas vença daqui para frente.
Faça uma parceria com Jesus, é isso que eu estou falando. Resgate aquele sentimento que te levou a procurar Jesus. Ele é Deus ou não é? Se não é, deixa ele, ué. O que você está fazendo correndo atrás de um cara que não existe? Falando de um cara que não existe? Ah, não, ele existe. Existe, então haja como se existisse. É o seguinte, irmão, ó. Como é que eu vou fazer com os prejuízos que eu tive por não conhecer a Deus? Vou administrar com Deus daqui para frente. Deus não é culpado das minhas escolhas, portanto não é culpado, não é senhor das consequências. Ok? Ok? Ok. Tudo bem. Mas eu me arrependi. Tá bom, já me ferrei, já estou aí lidando com as consequências. Agora convida a Deus. Deus, ó, desculpa, fiz a porcaria sem te convidar, mas agora estou te convidando para me ajudar a administrar essa porcaria toda que eu fiz. O que Deus vai fazer? Deus quer fazer parceria com você, amigo. Incondicionalmente. Fazer porcaria é nosso papel. Pisar na bola é a nossa sina. Nós somos feitos para pisar na bola, para fazer bobagem, para fazer escolhas ruins. O que Deus faz? Sente, fica triste. Mas quando você pega toda aquela porcaria que redundou das suas más ações, das suas más escolhas, e diz assim, Deus, me ajuda a resolver essa paradinha toda, o que ele faz? Vira as costas e diz assim, não, o problema é se eu se vira aí, eu não. Um amigo desse é um egoísta. Podendo ajudar, e é pecado. A Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Como é que Deus vai saber fazer o bem e te ajudar e não fazer? Ele vai pecar? Ele vai negar o que ele mesmo disse? Entende? Então, amigo, ó, não interessa o que passou, não interessa o que fez e não interessa o que aconteceu. A pergunta é, o Deus que você seguiu, o Deus que você decidiu seguir, ele é todo poderoso? Você tem uma parceria com ele? Ou ele é só o cara que está lá, que nem esse cara rico que a gente conhece, né? Ele é rico, é poderoso, mas está lá. Eu caio e ele lá. Não, a gente fez uma parceria com Deus. Ele é nosso amigo. Cara, ele gosta tanto da gente que ele deu a vida dele no nosso lugar. Então, vamos reaver a nossa parceria. Pensar, o que eu decidi fazer na minha vida? Decidi seguir a Jesus. Para quê? Para que eu decidi? O que eu ganho com isso? O que vem disso? Então, irmão, se você não pensou isso na época, pense agora. Porque a gente meio que toma a decisão sem pensar muito. E dá para pensar que a gente tem pouco conhecimento. Então, o que Deus tem para nós? Ele tem uma vida abençoada na presença dele, longe do diabo. O diabo fica longe de crente? Nada, ele gruda na perna assim que chega a doer. De tão grudada. Porque a gente não resiste, cara. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá. O diabo vem e fala, você ouve. Instrui, você faz. Bota na sua cabeça, você diz a verdade. Mas se você resistir? E se você disser não? E você disser, se você disser assim, não, eu não tenho motivo para ter raiva daquela pessoa. Por quê? Se a pessoa nunca me fez, o diabo falando que aquela pessoa não vale nada e você deve ficar longe dela. Você diz assim, cara, por que eu vou fazer isso, mano? A pessoa é uma boa pessoa, nunca me fez nada. O diabo quer que você suma na vida dela. A sua esposa nunca te traiu, nunca te enganou. Você diz assim, não, nunca me traiu na minha frente, mas com certeza, eu tenho 580 galhos. Por que você pensa isso? Você tem certeza é uma coisa, se suspeita é outra. Ah não, meu pastor não vai embora. Por que ele já te falou? Por que ele não te mandou? Entende, gente? Olha, o diabo enfia na cabeça da gente uma série de coisas que a gente acolhe de bom grado. Aí faz a bobagem, porque ele fez a gente fazer, depois da conversa fiada dele,
aí só vem o prejuízo. Então, um amigo diz não, não é verdade. Não é essa pessoa que eu escolhi ser. Seja coerente. Não é isso que eu quero ser. Não é essa pessoa que eu quero ser. Não é esse tipo de atitude que eu quero ter. Eu me decidi, foi por causa disso que eu comecei a Jesus. Para ser uma pessoa melhor, para ter pensamentos melhores. Mas isso não vem magicamente. Isso é um exercício. Então, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda. Ok? Nós hoje vamos terminar essa palavra aqui. E não sei o que é. 8h30. Que bom. Puxa, tem bastante tempo. Ok, então está terminado essa primeira parte.